assim, para fechar essa parte aqui. Há uma crise com a experiência. Como se a experiência, de alguma forma, fosse algo ruim. Por quê? Porque a experiência atrapalha eu analisar a coisa de maneira racional. Isso é anticristão. Não seria assim que Lutero começou tudo? Antes dele, você olha os teólogos medievais, os místicos, as primeiras comunidades cristãs. A comunidade cristã das origens era uma comunidade, ou eram comunidades formadas por gente que acreditava em viagem para o céu, que acreditava em profecia, que acreditava em milagre. Que seriam chamados de neopentecostais hoje, talvez. De carismáticos pentecostais, acreditavam na intervenção de Deus. Você tem lá, o cara está batizando, aí está num lugar, aparece em outro. O apóstolo Paulo diz assim, eu conheci um homem, 2 Coríntios, capítulo 12, que foi ao céu, o terceiro céu. O terceiro céu, hein? Aí você tem textos judaicos, como o Testamento de Levi, que é um texto judaico, que fala de 7 céus. Você tem na tradição judaica... já criticaram a gente, fala disso. Então assim, veja só. Então, quando você olha o contexto do judaísmo, de onde sai o cristianismo, não é um contexto sensacionista. Quando eu falo sensacionista, pessoal, provavelmente, o sensacionismo acredita que as coisas e os dons e as manifestações carismáticas aconteceram no passado e não acontecem mais hoje. Não é pra Terminou a Bíblia, acabou, não precisa mais. Sim. O pentecostal diz assim, Deus fala comigo mesmo com a Bíblia fechada. Então, se você quer fazer teologia pentecostal, você não pode fazer teologia pentecostal a partir de uma ideia de que fechou a Bíblia e não tem mais voz de Deus. Mas isso é perigoso. Ora, perigoso. Mas tudo é perigoso, né? Fosse assim, então, não teríamos problema nas igrejas em que fecham a Bíblia. Tá tudo certo. Acabou. Então, assim, o contexto carismático, o contexto do Novo Testamento é um contexto místico, né? Você tem o apóstolo Paulo. O próprio apóstolo, a gente olha o apóstolo Paulo, imaginamos o apóstolo Paulo como um teólogo quase que reformado, né? O apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas. E transformaram ele, né? Transformaram. Porque eu acho Paulo completamente pentecostal. Cada um demonstração transforma no de que poder. É conveniente, né? O que eu falo com vocês não é palavra de persuasão humana. Mas de revelação. A gente fala isso diariamente aqui no Dunamis. A gente está pregando nas universidades, esse eu falo, texto que tá na minha para de cabeça aqui, discutir, essa conversa cura o toda. enfermo. Paulo ensinou a gente a fazer Paulo, isso. quando vai discutir sobre a lei e sobre as obras da lei e a fé em Gálatas, em uma das argumentações, ele diz assim, vem cá, vocês receberam o Espírito pela lei? E os sinais foram... Do que ele está falando? Né? Quando Paulo fala assim... porque assim, você tem 1 Coríntios. Né? Capítulo 12 e o 14. Do 7 ao 14 são questões litúrgicas a respeito das quais Paulo tem que responder da igreja. De 11 a 14, especificamente, tem a ver com culto. É lá que tem a questão da ceia, dos cabelos das mulheres, da roupa dos homens, etc. Do 12 ao 14 é um bloco profundamente preocupado com os carismas. Agora, você chegar naquele bloco e dizer que quando ele fala de profecia, de revelação, de salmos, de cânticos espirituais, de línguas, você afirmar que aquilo ali tem a ver com pregação de um sermão, de uma língua conhecida no mundo antigo, meu irmão, você está violando profundamente o texto. Tem que se esforçar bastante. Desde o ponto de vista da tradição judaica de onde Paulo vem. Paulo era um místico apocalíptico, que acreditava em glossolalia. Essa coisa das línguas dos anjos, nós temos isso no judaísmo, anterior a Paulo e do tempo de Paulo. Você tem lá, por exemplo, o Testamento de Jó, que é um livro que nós não conhecemos, que representa a tradição judaica. Sim. Que uma das filhas de Jó fala a língua dos anjos. Você tem textos judaicos que falam de glossolalia, do contexto de Paulo. Então, o Paulo judeu, que não é o Paulo ocidental, que não é o Paulo... Não, Paulo calvinista. Mas essa teologia paulina que eles têm falado, ela essa teologia calvi paulina. Essa teologia paulina não é Paulo.
Paulo era avivado. Paulo era um místico. pentecostal. Paulo era um místico. Ele diz assim, eu sou um místico, eu sou fariseu de fariseu. Então assim, ele fala que vai ao terceiro céu. Ele diz que fala mais língua do que todos os outros. Ele não está dizendo que conhece mais línguas do seu tempo do que os outros. Ele diz, vocês não apaguem o espírito. É óbvio que ele faz um jogo retórico importante. Entre o 12 e o 14 tem o 13, que é o amor. Mas esse amor é animado pelo carisma. Sim. Quer dizer, o carisma produz o amor. É aí que uma teologia pentecostal precisa chegar com toda a potência. Assim, não, o carisma, a experiência mística, essa leitura bíblica pentecostal, isso produz o quê? Produz a experiência do êxtase, produz um preenchimento desse déficit estático deixado, esse déficit do espírito deixado, mas isso repercute num jeito de ser no mundo. Não, e talvez Paulo, de todos os apóstolos, teve a sua experiência mais forte. Exato. Porque a conversão de Paulo é completamente mística. Óbvio, você vê lá a multiplicação de peixes, né? A pesca maravilhosa. Não eles seria tiveram aquela conversão sem a experiência. Exato. De fato. Ué, Paulo falou que possível. se converteu como? Ele mesmo conta depois. Exato. Que ele viu, ele não sentou numa cadeira e leu nada, não. Ele viu, ele teve uma experiência estática. E aí ele fez teologia pentecostal depois de todas as outras cartas dele. Explicando. Profundamente pentecostal. Legal. E aí, veja só. Aí alguns termos nos ajudam, assim, né? Por exemplo, a diferença entre êxtase e transe. Eu sei que são conceitos. O transe é uma experiência que te tira a capacidade de descrição, de narrativa, de compreensão. O êxtase, não. Isso eu estou pensando aqui do ponto de vista da antropologia. Legal. Dizer, o êxtase, ele é isso que te tira do eixo, que está para além da capacidade logocêntrica, racionalista, te faz perceber coisas, ver coisas, sentir coisas, ter acesso a informações que estão para além dessa lógica racionalista, mas que tem narrativa, que tem compreensão, que mais tem controlável. Discurso, que tem possibilidade de explicação. Sim. Mais ou menos assim, você está num culto, como diferencia o êxtase de transe? O transe é aquela loucura que você acaba e fala assim, e aí, como que foi? Foi maravilhoso. O que você me deu? Nada. Não Mas sei. alguma coisa mudou. Não sei, só sei que foi assim. Do Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. O êxtase, não. O êxtase, a palavra êxtase significa isso, aquilo que te passa. Te passa, te toma, te mergulha, mas tem narratividade, tem Deus me falou, tem isso compreensão, aconteceu. tem sabedoria, Legal. tem transformação. Quer dizer, uma igreja que tem experiência estática, por exemplo, é uma igreja que transforma a realidade. O J.K. Smith, ele apresenta pelos 5 pontos do que caracterizam uma experiência pentecostal carismática. Aí está lá, abertura para o mistério, uma leitura bíblica narrativa, a experiência do espírito, a crença na cura do corpo. Legal. E uma escolha preferencial pelos que sofrem. Que legal. Não é à toa que as experiências, que as igrejas pentecostais estão onde? Teve não sei se posso chamar de teólogo assim, mas um cara reformado aí, que falou o seguinte, tá vendo? Ó, os pentecostais só estão nas periferias. Porque quando se convertem à igreja presbiteriana, reformada, saem de lá porque melhoram de vida. Quer dizer, isso é muito anticristão. Sim, preconceituoso. Né? Então veja, o que foi o movimento pentecostal? Foi um movimento que alienou as pessoas da realidade? Não. O pentecostal aliena. Sim, pode alienar quando essa experiência é transe, não êxtase. O que aconteceu com o Seymour? Quem era o Seymour? O que foi a Rua Azusa, que é o nome que vocês dão aqui na Azusa e Azuzinha? Você tem um grupo de imigrantes negros, o Seymour, antes do surgimento de Martin Luther King nem existia ainda, o Seymour estava lá, cego de um olho, negro, tendo experiências profundas espirituais e dizendo assim que no espírito não há mais negros e brancos. Sim, quando você vê Atos 2 é isso, é uma igreja que é movida pelo espírito à caridade e generosidade. Vem cá, isso é alienação? Não, com certeza não. Isso é alienação? Como alienação? Como que é essa coisa, a experiência do espírito que traz alienação?